Há muito tempo atrás, eu tinha 3 anos de convertido, mais ou menos, e nós viajamos para São Paulo. A Luciana foi também, nós não éramos casados ainda, mas fomos nós, foi eu, foi ela, o pastor Montefusco e mais um grupo de irmãos aqui da igreja. E nós fomos lá em São Paulo para uma conferência, uma cruzada do Dr. Morris Cerullo. Lembra do Morris Cerullo? Morris Cerullo, para quem não sabe, é um dos maiores, se não o maior profeta desse século passado. Um homem de Deus, tremendamente usado por Deus, profeta mesmo, né, com uma palavra profética incrível, com uma unção assim, única. E nós fomos até lá, fomos lá em São Paulo, e lá nós ouvimos palavras tremendas, ensinos maravilhosos, mas também eu tive o privilégio, tive a oportunidade de ter a maior experiência até então da minha vida. Uma experiência incrível de ver aquilo que Deus pode fazer. Determinada noite, muitas curas aconteceram. Nós vimos pessoas com dores sendo curadas instantaneamente, pessoas que tinham enfermidades de anos sendo curadas, pessoas que tinham problemas na coluna, problemas até de desequilíbrio, problemas até de pernas maiores, sendo curadas, surdos começando a ouvir, e nós vimos também, naquela época, com os nossos próprios olhos, pessoas levantando de cadeira de rodas, pessoas com pernas atrofiadas e começando a andar, curadas pelo poder de Deus. Porque, irmãos, uma coisa é a gente ouvir falar disso, né? Uma coisa é a gente até ver isso na TV, ver isso na internet, mas naquela vez nós vimos com os nossos próprios olhos, assim. Não digo tão de perto, porque era o ginásio do Ibirapuera, era grande, mas nós estávamos lá e nós víamos claramente aquilo acontecer. É uma experiência incrível, tremenda. E nós tivemos esse privilégio de poder experienciar isso, podermos testemunhar isso acontecendo diante dos nossos olhos. Pessoas com pernas atrofiadas, de repente, serem curadas, muletas sendo jogadas, cadeiras de roda ficando por lá mesmo. Algo incrível, algo impressionante. E a gente ficava assim tão impressionado e dizendo assim, é o poder de Deus. E todo mundo lá falando, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Realmente, queridos, é o poder de Deus em ação. Mas naquele dia, eu lembro que eu fiquei assim, algo falando dentro de mim, e eu fiquei assim, como que conversando, né, comigo mesmo, sem entender ainda muito, mas sei que era o Espírito Santo me mostrando, me revelando, me ensinando. Depois eu compartilhei com os irmãos que estavam lá, e aquilo me dizia o seguinte, que, olha, Deus é poderoso para fazer essas coisas. Deus pode fazer essas coisas. Mas eu fiquei pensando assim, Deus não precisa fazer essas coisas. Deus não precisa provar que Ele é Deus. Eu fiquei pensando isso, né? Deus não precisa fazer isso para dizer que Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Eu comecei a pensar essas coisas. E aí depois de repente eu pensei assim, Deus não precisa fazer isso. E Deus não está fazendo aquilo, porque Ele pode fazer. Ele estava fazendo aquilo e Ele faz isso porque Ele quer fazer. Ele quer fazer. Ele não precisa fazer isso para ser Deus, mas Ele quer fazer, porque nós é que precisamos disso. Então Ele, pelo seu muito amor com que nos ama, Ele faz. Deus faz milagres, Deus opera maravilhas, não é por causa dEle mesmo nesse sentido, né? Para o benefício dEle nesse sentido. É porque é para nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em fazer coisas boas sobre a nossa vida. Deus não somente pode, mas Ele quer fazer isso. Tudo aquilo que Deus faz é o poder de Deus. Mas é também o amor de Deus, é a bondade de Deus em ação, queridos.
Deus, tudo que Ele nos faz é por isso. Deus nos libertou pelo seu poder, Deus nos curou pelo seu poder, Deus nos salvou pelo seu poder. Mas tudo isso também, toda a libertação que Ele opera na nossa vida, toda a cura que Ele traz sobre nós, a salvação que Ele nos trouxe de graça, é por causa do seu amor, é pelo seu muito amor, é pela sua bondade. Veja que a Bíblia diz que Deus nos salvou pelo seu poder. Lá em João capítulo 1, diz que Jesus veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, Ele deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Mas Ele também diz no capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira, com tanta profundidade, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você reparou então que é o poder de Deus que se manifesta, mas Deus manifesta o seu poder por causa do seu amor e da sua bondade. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem nos dá a salvação. Lá em Romanos 2,4 ele também fala que você não pode ignorar, não pode desprezar a bondade, as riquezas da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, e ignorar que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduziu ao arrependimento e, portanto, à salvação, queridos. Deus é muito bom, Deus é bom em todo o tempo. E essa salvação, que lá em Hebreus fala que é uma tão grande salvação, que nós não podemos negligenciar, nós não podemos desprezar, ela veio para transformar a nossa vida. Quando você foi salvo, quando você foi alcançado por essa graça, por esse amor, por essa bondade, o propósito de Deus é transformar você, querido. É transformar, é não apenas fazer de você uma pessoa melhor, um brasileiro melhor, alguém que vive aqui melhor, que é um melhor cidadão aqui dessa terra. É muito mais do que isso. Ele transforma você para que você viva uma nova vida. Você lembra lá em João no capítulo 3, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, e aí Nicodemos pergunta dele: mestre, o que é isso que está acontecendo? Me explica isso. Jesus disse: o que você mais precisa, o que importa na sua vida agora é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que Jesus estava nos ensinando, estava nos mostrando, é que a salvação não é simplesmente uma mudança de condição, mas é uma transformação completa. É algo completamente diferente. Por isso que Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Jesus então explica isso, é porque é um novo reino, você foi levado para um novo reino. Por isso que Jesus iniciou o seu ministério pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Não é simplesmente você ser salvo, é você ser salvo sim, isso não é pouca coisa, por isso que Hebreus diz: não negligencie isso. Mas é você ser salvo para alguma coisa, é você ser tirado de uma condição para outra, é você deixar de ser alguma coisa para ser outra coisa, é você primeiro, nós andávamos todos assim, no reino material, no reino natural, todos nós pensávamos de uma maneira natural. Todos nós tínhamos sonhos naturais, aspirações naturais, um entendimento natural, uma lógica natural, uma lógica desse mundo.
Mas aí, a partir da salvação, nós entramos no reino dos céus, e agora nossa mente tem que mudar, agora nosso entendimento é espiritual, a nossa natureza agora, nós fomos feitos participantes da natureza divina, nós agora temos um novo espírito. A Bíblia diz lá em Efésios, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, e agora nós temos uma nova vida, e agora, nós antes estávamos mortos, nós agora estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele nos transportou. Veja lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 12 e 13, pode colocar aí, Colossenses 1, 12 e 13, para ir mais rápido, eu pedi para que seja projetado aqui, tá, amados? Vamos lá, para a gente ir mais rápido. E a Bíblia diz assim, que nós devemos dar graças, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha só o que aconteceu com a gente. Eu quero aqui chamar Tiago. Vem aqui, Tiago. Olha só o que aconteceu, queridos. Olha só. Deixa aí esse texto. Vem cá. Vem para esse lado aqui. Olha só o que aconteceu. Nós fomos tirados. O que isso quer dizer? Essa palavra tirado é ser liberto. Olha a nossa condição. Nós estávamos assim, presos, acorrentados, algemados, oprimidos. Nós vivíamos aqui nesse mundo, vivíamos aqui nessa terra dessa forma, oprimidos pelo diabo, oprimidos pelo Deus deste século, andando segundo o curso deste mundo, andando segundo o príncipe das potestades do ar. Qual era o fruto desse reino das trevas, desse império das trevas que estava sobre a nossa vida? O fruto desse império era o pecado. Ele nos tirou do poder das trevas, do império das trevas, e aquilo que nós tínhamos era pecado, mas Ele então quebrou essa corrente. Ele nos libertou. A palavra ali, tirou, significa libertar de um perigo, tirar de um perigo, tirar de uma condição, e foi isso que Ele fez com a nossa vida. Amém? Ele fez isso na nossa vida. Ele nos tirou desse poder das trevas. Aleluia. Mas Ele fez mais. Olha lá o texto que diz que Ele nos tirou desse poder das trevas, mas Ele fez algo além disso. Ele também nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos pegou, e nos transportou de um lugar para o outro. Ele nos transportou para um novo reino, para um novo mundo, sob um outro domínio, não mais o domínio das trevas, não mais o império de Satanás, mas o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele nos transportou, queridos. Você sabe que essa palavra, transportar, é o que aconteceu, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 14. Gênesis capítulo 14, quando Abraão, ele ouve a notícia de que seu sobrinho Ló, que naquela época morava em Sodoma, e houve naquela época uma guerra, o rei de Sinear, juntamente com outros 4 reis, eles travaram uma batalha contra outros 4 reinos, né, entre eles Sodoma e Gomorra, e esses reis ganharam essa batalha. E o que aconteceu? Eles pegaram cativos as pessoas e os bens, e levaram para a terra deles. Esse era um costume muito comum, né, nos povos antigos. Assim aconteceu quando a Síria conquistou o reino do norte de Israel, também a Babilônia, quando levou cativo o povo de Israel para a Babilônia. Mas o que aconteceu, voltando a Gênesis 14? Então, aqueles reis de Sinear e os demais reis levaram Ló, outras pessoas e os bens deles cativos. Alguém então foi lá e falou para Abraão: Abraão, o teu parente foi tomado, aquele que é teu sangue, aquele que faz parte da tua família, da tua parentela, ele foi capturado, ele está agora preso, cativo, e todos os bens dele. O que aconteceu então? Ló
levantou um grupo de valentes, Abraão levantou um grupo de valentes e foi lá e travou uma batalha contra aqueles reis, conquistou de volta e transportou de volta para a sua terra o seu sobrinho Ló e os seus bens e todas aquelas pessoas. Foi isso que Deus fez conosco, queridos. Nós estávamos cativos, estávamos presos no reino das trevas, e Ele nos tirou do poder das trevas, quebrou as cadeias, nos libertou e nos transportou para esse reino. Você lembra também, lá no Egito, o povo de Israel no Egito, estava lá escravizado no Egito, e Deus então levantou o libertador, levantou Moisés, e eles foram libertos do Egito e transportados para Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. O que eu quero dizer para vocês? Que nós não estamos mais presos como escravos do pecado. Nós fomos tirados, fomos libertos e fomos transportados para um outro reino. Nós fomos transportados para o reino do Filho amado. Por isso é que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Por quê? Porque nós estamos aqui, vivendo nessa terra, fisicamente aqui, vivendo nesse natural, mas espiritualmente, nós não estamos mais aqui. A Bíblia diz, portanto, se fostes sepultados com Cristo, fostes também ressuscitados com Ele. Nós fomos ressuscitados com Ele, e agora nós temos uma nova vida, e nós podemos andar em novidade de vida. Nós precisamos entender essas coisas, nós precisamos viver de acordo com esse reino, nós temos que esquecer as coisas que para trás ficam, porque agora tudo se fez novo. Então nós temos que viver de acordo com essa nova condição, com essa nova realidade, com esse novo reino, essa nova vida que Ele nos conduziu, queridos. E aí que entra a renovação da nossa mente. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Coloca aí Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Muita gente conhece bem esse texto, que está escrito então aí: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, quando nós estávamos no mundo, presos sob o império das trevas, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, desse mundo que jaz no maligno, qual era o fruto das nossas atitudes? Qual era o fruto das nossas experiências? Qual era o fruto dessa nossa condição? O fruto de tudo isso era o pecado. Por isso é que era natural pecar. Por isso que eu e você pecávamos facilmente. Era natural isso. É o fruto, é a consequência, é o resultado. Era comum, era o natural, o pecado. Os nossos membros, diz lá em Romanos 6, eles estavam entregues ao pecado. Mas agora, nós não precisamos mais viver debaixo do jugo do pecado. Por quê? Porque nós fomos transportados. E já que fomos transportados, precisamos agora ser transformados. Porque até então, nós vivíamos de acordo com aquilo que nós tínhamos aprendido no mundo. Com uma mente, com um pensamento assim, um pensamento natural, um pensamento mundano, um pensamento carnal. Mas agora nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E aí que eu quero que você entenda, não é simplesmente ter outros pensamentos, não é simplesmente pensar outras coisas, não é simplesmente pensar positivo, não é simplesmente pensar bonito, mas é mudar a forma de pensar. Não é só ter pensamentos diferentes, é o modo de pensar é que tem que ser diferente. Por exemplo, assim como era natural o fruto das nossas atitudes ser o pecado,
Agora deve ser natural nós andarmos em santidade. A santidade na nossa vida não deve ser algo que seja um esforço, algo que a gente tem que lutar todos os dias. Eu não consigo, não tenho que fazer isso, não posso olhar, não posso pegar, não posso ir, não posso amassar, não posso... Né? Não é para ser assim, queridos. O fruto agora daquilo que nós estamos vivendo, o fruto agora da nossa vida nesse reino, deve ser santidade. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Então nós temos que viver a santidade. O fruto da nossa nova vida nesse novo reino tem que ser agora uma vida de justiça. Então nós temos que ser justos, deixar de lado toda mentira, todo engano, deixar de lado a acepção de pessoas e viver a verdade, viver a justiça. O fruto deve ser a paz. Nós não precisamos andar angustiados, andar preocupados, andar melancólicos, deprimidos. Nós agora temos paz. Esse deve ser o fruto da nossa vida. Nós não precisamos mais andar tristes, não precisamos mais andar irritados, impacientes, porque agora o fruto deve ser alegria. Isso deve ser natural na nossa vida. Mas para que isso seja natural na nossa vida, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos compreender que as coisas são assim no reino de Deus, que isso é o natural, que isso é o normal, é a vida normal do Filho de Deus. Não é algo que deve ser resultado de um esforço, sabe, de uma penitência. Deve ser resultado da vida normal, da vida natural. Por isso nós precisamos renovar nossa mente. Sabe o que é renovar a mente? É enxergar as coisas como Deus enxerga. É ver as coisas como Deus vê, é ver as coisas de uma outra perspectiva. Por quê? Porque até então nós víamos as coisas no nível natural, mas no nível terreno. Mas agora eu tenho que ver as coisas do outro nível, no nível do céu para a terra, porque eu sou o cidadão do céu. Então eu tenho que olhar as coisas do céu para a terra. É essa a perspectiva da minha vida, essa é a perspectiva da minha mente renovada, porque essa mente renovada é que permite experimentar da vontade de Deus. Somente uma mente renovada é que pode experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Uma mente carnal, uma mente não renovada, ela pensa assim, por exemplo, que eu tenho que encontrar alguém. Já vai chegar o dia dos namorados, então eu tenho que encontrar alguém, não posso ficar sozinho, porque eu tenho que satisfazer a minha carne. Essa aqui é a mente carnal, a mente não renovada. Mas a mente renovada, ela pensa assim: eu sei que Deus tem o melhor para mim, e eu vou me preparar para receber a bênção tremenda que Ele tem para mim. Eu sei que eu vou ter um casamento com propósito, um casamento que glorifique a Deus, e aí eu vou viver dentro desse casamento um jardim de delícias. Amém? Solteiros, recebam aí, amém? É assim que a mente renovada pensa. Pensa acima, sabe? Não pensa rasteiro, não. Não pensa pequeno, não. Pensa em ter o melhor. Foi assim que eu pensei, né? Glória a Deus, né? Tá vendo como funciona? Então você tem que pensar assim. É uma nova forma de pensar. Você tem que pensar, você tem que entender que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para todos nós. Gente, Deus é bom. Deus é muito bom. Sabe o que Ele deseja para você? Ele deseja paz, alegria, Ele deseja vitória, Ele deseja bênção, Ele deseja saúde, Ele deseja justiça, Ele deseja tudo de bom para você. O reino das trevas é que tem o fruto de doença, de miséria, de desgraça, de depressão, de melancolia, de engano, de pecado.
Essas coisas não fazem parte do reino de Deus. No reino de Deus não tem isso não. Essas coisas são fruto do reino das trevas. Mas Deus tem para você o melhor. Ele diz assim: se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. É isso que Deus tem para você. Deus tem para a gente isso. Por isso que Jesus falou: olha, o reino de Deus está perto, o reino de Deus está ao seu alcance. Nós precisamos viver essa verdade, de que Deus é bom, Deus é muito bom. Olha lá o Salmo 34, verso 8, pode colocar aí. Salmo 34, verso 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Algumas traduções dizem que nele confia. Mas o que eu quero dizer para você é que a bondade de Deus, queridos, é incomparável. Deus é bom em todo tempo. Deus é muito bom. Lembra quando o jovem rico chegou com Jesus e chegou para ele e falou: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Só há um que é bom, só há um que é essencialmente bom, só há um que é inteiramente bom, só há um que é eternamente bom, que é Deus. Deus é bom em todo o tempo. E Deus, então, com essa bondade dele, ele nos convida a experimentar, ele nos convida a provar que ele é bom. Provar, experimentar, tocar. Como é que a gente pode provar de alguma coisa? É experimentando, né? Tendo contato. Uma comida, por exemplo, a gente prova, né? Não é apenas cheirando, não é apenas lendo num livro de receitas, não é vendo um tutorial no YouTube de como é que faz. É comendo, tendo contato, né? Como é que a gente pode provar a bondade de Deus, experimentar dessa bondade? É tendo um relacionamento com Ele. Um relacionamento em que Ele, como um bom Pai, derrama dessa bondade sobre a nossa vida, queridos. Vamos ver lá em Mateus, no capítulo 7, pode colocar aí, Mateus 7, de 7 a 11. Mateus 7, de 7 a 11, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, acha, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem, que se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se ele lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ei, muitas vezes, queridos, nós como pais, hoje em dia o mundo está muito distorcido, né? E a gente vê assim que tem pai terrível. Mas um pai que é saudável, minimamente saudável, ele ama o seu filho. E ele quer dar boas coisas aos seus filhos. Eu lembro quando, ano passado, ano retrasado, né, que a Radassa ficou internada. O que a gente pensa? O que a gente pensou, eu e a Luciana? Eu queria que fosse eu aqui, não ela, né? A gente pensa logo isso. A gente não quer que o nosso filho sofra, a gente não quer coisas ruins para os nossos filhos, a gente quer coisas boas. A Luciana estava me lembrando que quando eu viajo, né, às vezes eu passo uma semana a trabalho, então eu deixo tudo certinho lá em casa, né? Todos os pagamentos, eu deixo até os valores certinho dos pagamentos, além de deixar um dinheiro a mais também, né, para alguma eventualidade, mas deixo tudo certinho para não ter nem trabalho de ir atrás, né? Deixo todas as coisas, compro a comida da semana toda, deixa tudo certinho. Por quê? Porque isso é que um pai faz. Agora, gente, olha aqui, nós somos maus. Em que sentido que Jesus está dizendo isso? Que nós não somos inteiramente bons.
Nós temos problemas com egoísmo, temos problemas com orgulho, problemas de inveja e vários outros problemas. É nisso que nós somos maus, segundo esse texto. Nós temos dificuldades, né? Enfim, né? Nós, mesmo sendo maus, mesmo não sendo inteiramente bons, mesmo tendo uma série de problemas, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Queridos, Deus é muito bom, é um Pai amoroso, é um Pai bom. Ele não te dá pedra, Ele não te dá pedra, Ele te dá pão. Ele não te dá serpente, Ele te dá peixe. Ele não te dá doença, Ele te dá saúde. Jesus se fez doença para que nós fôssemos sarados. Ele não te dá miséria, Ele é o Deus de toda provisão, queridos. Ele não te dá preocupações, Ele te dá a paz que excede todo o entendimento. Ele não te dá tristezas, melancolias, Ele te dá toda alegria. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, e Ele nos chama a provar dessa bondade, a experimentar essa bondade. E eu quero dizer que Deus é bom em todo tempo. Diga isso comigo: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Salmo 136, verso 1, diz isso. Salmo 136, verso 1, dai graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre, dura para sempre. E aí a gente precisa entender, que a gente pode pensar assim, que é desafiador, pensar que Deus é bom, quando nós estamos com algum problema, quando nós estamos com alguma enfermidade, com algum problema financeiro, com uma situação familiar terrível, nós ainda assim temos que entender que Deus é bom, e nós temos que entender que não foi Deus quem colocou essas coisas na nossa vida. Irmãos, muitas vezes a gente diz assim, né? Acontece uma desgraça, e a gente diz assim: Deus permitiu isso, porque Ele deve ter algum propósito nessa coisa. Deus tem algum propósito nessa desgraça. Deus tem algum propósito naquele atirador que entrou lá e matou aquelas crianças naquela escola, lá em Goiás. Deus permitiu isso. Não, isso é algum propósito que Deus tem. Não, Deus fez isso para trazer algum ensinamento, alguma lição. Que pensamento é esse? Nós precisamos renovar nossa mente e compreender que no céu, o reino do céu, ele não tem isso. Quem é o pai aqui? Ivan, você ensinou seus filhos assim? Olha, você não pode pegar aqui nessa tomada, porque senão você vai levar choque. Quer ver? Vem cá, pega aqui, bota aqui o seu dedo, enfia aqui essa chave de fenda aqui, aí fica, deixa ficar de longe aqui. É assim? Quem foi o pai que ensinou o filho assim? Olha, cuidado com o fogo. Se você não chegue perto do fogão aqui não, quando ele está ligado. Quer ver? Me dá sua mão aqui, deixa eu botar nessa boca que está acesa aqui. Alguém fez isso aqui? Se fez, a gente vai internar, tá bom? Um pai humano não faz isso. Por que que o Pai Celestial, o Deus de toda bondade, a sua bondade que dura para sempre, vai fazer isso com seus filhos? Por que que Deus vai colocar doença na gente? Isso não faz parte do reino dos céus. Por que que Deus vai colocar um sofrimento na gente? Queridos, preste atenção. Quando o nosso filho está aprendendo a andar, é normal que ele não ande direito e caia, né? Mas agora você, olha, sabe o que é? Quando você for andar, você vai cair, então eu vou botar logo bem escorregadio, botar água com sabão aqui para você cair logo. É assim que a gente faz? Não. Quando ele cair, a gente está ensinando ele a andar, né? Se ele cair, a gente vai lá, levanta, acalenta. Mas não foi a gente que provocou a queda. Deus não provoca essas coisas.
Deus não provoca doença. Deus, ele provoca cura. Deus não provoca miséria. Deus promove provisão sobre a sua vida. É isso que ele diz. Pede. Quem pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe. Quem disse isso, queridos? Foi Jesus. Deus é bom. E por que então que essas coisas acontecem? Por que esse mundo está assim? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Agora eu quero que você leia aqui esse texto de Deuteronômio 30, capítulo 30, versículo 15 a 20. Bota aí, Deuteronômio 30, de 15 a 20, preste bem atenção. Dá para ler aí? Eu vou ler daqui, tá? Veja aqui, hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para a possuíres. Mas, se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido a adorares outros deuses e os servires, eu declaro-te hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra para entrar na qual estás passando o Jordão, a fim de a possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele diz lá, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, e obedecendo a sua voz, e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. O que é que esse texto nos mostra? Que as coisas, elas são assim. Existe a vida e existe a morte, existe a bênção e existe a maldição. E aí o versículo 19 que diz assim, escolhe, é você quem escolhe. Ei, somos nós que escolhemos, nós é que decidimos, nós é que somos responsáveis pelas nossas atitudes. As coisas que acontecem de ruim são resultado das nossas escolhas, são resultado das nossas decisões equivocadas, são resultado das nossas decisões em desobediência a Deus, são resultado das nossas decisões quando nós servimos a outros deuses, ou seja, quando somos influenciados por Satanás. Mas nós temos aí diante de nós a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ele diz, ele nos orienta, escolhe pois a vida. O versículo 20 diz assim, para a gente entender e para a gente encerrar, como é que a gente vai fazer e como é que a gente vai viver isso? Olha aí, são três verbos ali no começo, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele. É assim que a gente vive, é assim que a gente deve viver, é assim que nós vamos fazer escolhas corretas, é assim que nós vamos experimentar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É assim que nós vamos provar que o Senhor é bom. É assim, renovando a nossa mente, é assim que nós vamos renovar nossa mente. É nos apegando a Ele, é amando a Ele, é vivendo como filhos que são amados pelo Pai. Como diz a canção que nós vamos cantar agora, né? Que Ele é um bom Pai, é isso quem Ele é. E nós somos amados por Ele, é isso que nós somos filhos de Deus, amados por Ele, resgatados por Ele, cuidados por Ele, protegidos por Ele, curados por Ele, libertos por Ele. Esse é o nosso destino, queridos. Por isso nós precisamos renovar nossa mente. Vá ficando de pé agora.